Você é ou não a favor de tratar facções criminosas como terroristas? Isso é, segundo a Genial Quest, né? Estatisticamente, 73% da população brasileira defende tratar facções como terroristas. Tá aí na tela pra gente. Diz aí, Bia, você defende ou não tratar facções criminosas como terroristas? Eu defendo que sim, porque o Brasil ele já é refém das facções criminosas que agem como grupos terroristas que têm um domínio, já se tornou como se fosse assim um estado paralelo. 4 milhões de brasileiros são reféns das facções, 75% das comunidades do Rio são controladas por facções. Essas facções, elas vão muito além da criminalidade, assim, em um tom de tráfego ou assaltos ou essas coisas. Mas elas dominam água, elas dominam luz, elas dominam tudo. Então, é como se fosse um estado paralelo e que prejudica muito a população brasileira. Com certeza. Você citou o Rio de Janeiro, né? Que com certeza foi motivo da Quest ter encomendado essa entrevista. Porque a gente viu a operação lá e gerou um murmurinho muito grande, né? Em torno da opinião da população brasileira sobre esse tema. Se a gente seguir aqui na matéria, você vê que não foi só a pergunta sobre tratar facções criminosas como terroristas. Por exemplo, 65% dos brasileiros defendem retirar o direito de visita íntima de presos ligados a facções. É curioso que a Quest ela perguntou sobre presos ligados a facções, né? Não perguntou sobre presos total. Pode ter até enviesado um pouco essa pesquisa, porque não precisava desse... É porque eu acho que essa pesquisa ela vem muito agora com esse PL da antifacção que o Guilherme Derrite está propondo, que busca criar até um novo tipo de crime, que seria organização criminosa qualificada. Porque falam que não, né, essas facções elas não se encaixam mais na organização criminosa e não devem mais ter o mesmo número de pena que as organizações criminosas têm. Foi achado, né, na operação que teve lá no Rio, um quarto de tortura. Tu viu o vídeo? Não vi esse. Pois é, um quarto de tortura que eles faziam com determinadas pessoas, enfim, que é muito parecido com um quarto de tortura de terroristas mesmo. Tipo, sim, umas coisas absurdas, assim, um balde de guerra, água, né? Várias coisas. Pois é, exatamente. Literalmente uma guerra. Então não tem como você não tratar como terrorista se aquilo possui comportamentos completamente de terroristas. E não tem como você dar uma pena que não é para um terrorista se a pessoa se comporta como terrorista. Então, prevê um aumento de pena, no caso, que era de 8 a 15 anos para 12 a 30 anos. Que eu acho bem válido, já que os comportamentos, eles pedem esse aumento de pena. Pois é, a gente estava até comentando ontem, eu e o Raí, porque esse negócio de tratar a facção como terrorista, aí vem muito esquerdista dizer que não, que o terrorismo é aquele esquerdista acadêmico, né, que ele quer dar um argumento de autoridade. Não, terrorismo é isso e facção é isso. Ele quer distinguir duas coisas que na prática não estão distintas, mas ele quer criar na teoria ali uma distinção. Aí ele fala, não, terrorismo tem que ser ligado a alguma ideologia, alguma religião, algum extremismo ideológico. E as facções são puramente pelo crime, né? Pela desordem, realmente por confrontar o Estado na sua forma gênero, não no Estado do Rio de Janeiro, no caso. E aí fica o questionamento, né? Por que o terrorismo só tem que ser ideológico? Porque o terrorismo ele não pode ser dessa forma que a gente vê através do domínio da Wi-Fi, do domínio da conta de luz, do gato, né? Por exemplo, você não paga a luz do modo oficial pro Estado, mas você tem que pagar uma taxa, né? A taxa do gato. Então, você vê que esse tipo de terrorismo é o microterrorismo, né? Sim, até porque causa um terrorismo psicológico que existe na população. 75%, sabe, sofre por esse terrorismo psicológico. Eu também acho que, até porque, o que seria a ideologia, né? Eles acreditam fielmente nesse tipo de criminalidade e ao nome da facção que eles meio que servem. Então eles entregam a vida deles para aquilo. Porque isso não pode ser equivalente a você entregar a sua vida para uma religião. Entendeu? A gente vai ficar condicionando a lei do nosso país, que já virou um narco-estado
a essa teoria acadêmica distante aí de facção não é terrorismo. Não, a gente tem que olhar para a prática. O que a gente vê na prática é que facção é terrorismo sim. Então, Exatamente. não tem como negar. Se a gente puder descer aí na matéria, para a gente continuar seguindo, 60% apoiam a PEC da segurança pública. Não sei se eles realmente conhecem profundamente, né? 52% dos entrevistados defendem que a responsabilidade pela segurança pública passe ao governo federal. A população, no entanto, se divide sobre permitir que cada estado tenha sua própria legislação sobre segurança. 46% a favor e 48% contra. E a facilitação do acesso a armas de fogo, por sua vez, é amplamente rejeitada. 70% são contra e 26% a favor. Pois é, uma pesquisa bem completa aí da Quaest, mas eu acho que eles vacilaram aqui quando eles vincularam esse negócio de visita só a preso ligado à facção. Então quer dizer que um homicida que não seja ligado à facção vai ter direito à visita? Não Pois acho. não faz Visita sentido íntima, também. no caso, Sim. né? Presos provisórios, no caso de crimes contra a vida, também acho que Mas deveria ser porque restrito, né? Se você classificar como... Se houver, de fato, essa classificação diferente, você também não vai poder comparar. Por exemplo, um homicida qualquer com um de uma facção, entendeu? Eu acho que mudaria bastante o regimento de como seriam qualificados os crimes e o que se aplicaria àqueles crimes. Na minha visão, o erro do Brasil é ficar corrigindo cada coisa de pouquinho em pouquinho e no fim não corrige nada, certo? Tinha que ter realmente uma reforma do nosso Código Penal, do nosso Código de Processo Penal. Primeiro instituindo aí talvez até a questão da prisão perpétua, porque você condenar alguém a 40 anos hoje é você colocar ele 16 na cadeia, né? Aí, pô, você tem um jovem aí de 20, sabendo que pode sair com 40 anos de idade, consagrado pela facção dele, sendo idolatrado, e até no presídio tendo regalias durante esses 16 anos que ele vai passar preso. E até preso. no presídio tendo que também um certo tipo de escola de crime, muitas vezes. Exatamente. E aí fica ali, por exemplo, a pena antes pra organização criminosa, pena mínima 8 anos. Ele vai, fica 8 anos ali, tipo assim, 8 anos tudo bem, a pena mínima, mas a gente sabe que muitos não cumprem esses 8 anos. E aí sai dali, volta a fazer a mesma coisa, porque também não existiu nenhum tipo de ressocialização, aprendeu com os melhores, entre aspas, né? E assim, pra ele estar pegando 40 anos hoje, ele tem que estar cometendo algo muito grave. E pra quem comete algo muito grave estando dentro de uma facção, é aquilo, né? Você é premiado quando você sair. Sim. Esse é o método de recompensa. Por isso que muitas das lideranças estão presas, né? Porque elas tiveram à disposição enquanto estavam na rua. E aí o próprio sistema da facção ele se encarrega de beneficiar essas pessoas no futuro. Enquanto não tiver prisão perpétua, esse sistema vai continuar existindo. Então cabe ao governo entender que essa é a realidade do Brasil. Não é à toa que muitos países no mundo têm esse tipo de pena. Né? Para casos graves, é claro, mas que é necessário. Né? Mas tu é a favor da... Se a Câmara dos Deputados aprovasse a prisão perpétua, o STF diria que é inconstitucional. Então, a gente tá na mão do STF, essa é a verdade. Não tem pra onde correr. Mas tu é a favor da pena de morte ou só da prisão perpétua? Acho que a pena de morte, ela pode ser perigosa por condenar inocentes ali, sabe? Quando você tá na prisão perpétua, você até tem um tempo maior para provar sua inocência, caso você realmente seja inocente, caso você consiga. Sim.